Olá, 11 em ponto. Olha, em um país onde a conta de luz pesa cada vez mais no bolso, a busca por soluções energéticas inteligentes ganha força. Estamos falando da energia solar, que já é realidade em milhares de residências e empresas. Bom, isso vem se reinventando com novos modelos. Várias iniciativas têm ganhado fôlego, num momento de elevação de impostos sobre equipamentos importados e um cenário climático instável, marcado por apagões e tarifas que são voláteis. Ao mesmo tempo, o setor apresenta oportunidades de proteção financeira de longo prazo e até valorização imobiliária. Para falar sobre isso, esse assunto que está cada vez mais quente, eletromobilidade também, nós conversamos aqui com o Ricardo Blaut, que faz parte da Energia Atual e está aqui conversando com a gente no estúdio do Pan News Curitiba. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, falando sobre eletromobilidade, carregadores de carros elétricos e tudo relacionado a isso. A gente tem visto números de carros cada vez mais em alta, as vendas, e essa estrutura, muita gente fala, mas não tem estrutura, Como vocês têm observado esse movimento? Legal. Bom, isso era verdade há alguns anos atrás. O ano de 2024, que é o ano passado, ele se caracterizou por uma aceleração muito grande nesse movimento de eletromobilidade. Muitas empresas novas surgiram, até a nossa empresa própria acelerou muito e praticamente dobrou a infraestrutura ano passado. E esse ano, só até agora, dobrou de novo. Ou seja, nós estamos, só em Curitiba, por exemplo, nós temos 27 eletropostos, a Energia Atual. Mas tem várias outras marcas, vários outros eletropostos. Isso se tornou viável, em relação a você carregar seu carro na cidade. E em relação à parte de viagens, o que a gente percebe? Nas viagens, a gente tinha, até uns 2 anos atrás, uma dificuldade grande para poder sair Curitiba, São Paulo, Rio, Florianópolis, essa região que a gente mais ou menos está aqui. E hoje a gente já tem vários eletropostos rápidos que você consegue carregar o carro em 20 minutos, 15 minutos, é o tempo de fazer um lanche na estrada. Então é perfeitamente viável isso e cada vez surgindo novas oportunidades. Então esse assunto de 2025 já virou a chave, já temos uma infraestrutura ótima, pode ser melhorada, está sendo melhorada, mas já dá para fazer viagens de longo tiro, de um prazo maior, assim, de uma quilometragem maior. Ricardo, até é interessante ouvir de vocês, que estão por dentro, inclusive, de muitas normas. Como que tem funcionado essa questão em condomínios? Porque, sobre a instalação dos carregadores, pode ter, não pode ter, tem norma específica, claro. Vai sair norma, legislação, alguma coisa nesse sentido? Que cuidados? Porque hoje acontece muito disso. Eu falo, por exemplo, lá no meu prédio. Lá no meu prédio a gente está numa discussão sobre o fato de poder ter ou não ter ar-condicionado, porque a estrutura não suporta toda a demanda, pela energia que o aparelho de ar-condicionado vai ter. Quem dirá o instalador do carro elétrico? Bom, a dinâmica é a mesma. Você tem uma energia no prédio, que é a entrada de energia para vários usos. O teu uso normal, que você tem hoje em dia, que abastece as residências, unidades autônomas. E você tem agora necessidades como ar-condicionado, inverno, verão, como a gente viu, e você mesmo citou os climas severos, que vai fazer frio agora. Todo mundo quer a casa quentinha. E no verão, obviamente, uma casa geladinha, E aí você tem, então, essa carga a mais que não tinha sido planejada. Um carro elétrico, ele consome o equivalente a um chuveiro elétrico, é muito mais até do que um ar-condicionado. Por isso que a nossa empresa faz uma análise de energia nos condomínios para poder verificar o quanto de energia tem sobrando. E até a nossa equipe foi também uma das autoras junto à concessionária de energia para poder criar uma segunda entrada de energia, uma derivação da entrada, ou a gente faz muitas ampliações também dessa entrada de energia, viabilizando instalação não só de veículos elétricos, mas também, como você citou, dos aparelhos de ar-condicionado ou aumento de carga. E até a gente está em caráter bastante experimental e inovador aqui em Curitiba, instalar um eletroposto dentro do condomínio, que são os carregadores de 60 kW dentro de um condomínio, que você consegue carregar o carro em 20 minutos, meia hora. Então, até isso está sendo viável hoje para condomínios. E aí paga conforme a utilização, Paga conforme a utilização. Agora, uma coisa muito importante, João, é a questão de fake news, Então, tem muito fake news que está saindo, principalmente da indústria do mal, Sempre tem gente que ganha dinheiro com desinformação. Impressionante esse nosso país. Qual que é a última da vez aí? Bom, o fake news dizendo que os carros elétricos vão explodir, que carro elétrico não presta, que os bombeiros estão bloqueando essa situação, tudo isso é fake news, Eu participo também daquela consulta pública que foi feita
feita, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, mais 1.500 pessoas da sociedade civil, especialistas de todos os tipos, de todas as áreas, e ainda não saiu essa edição dessa normativa. Mas essa normativa não vai ser uma normativa proibitiva, ou seja, ela vai estar muito mais focada na parte elétrica, na parte de segurança. Claro que vão ter recomendações como extintores de incêndio, como hidrantes, mas que aquela questão de botar paredes, espaçamento, proibir carros elétricos de carregar em garagens, isso não vai sair. Isso aí realmente é fake news. Então tem que tomar muito cuidado na qualificação dessas informações. Eu, inclusive, acompanhei essa notícia, acho que nas últimas semanas, sobre essa discussão, em especial sobre essa normativa. Se de fato é preciso ter uma estrutura, por exemplo, né, a fim de qualquer situação que você consiga empregar, evitando, né, com que, de repente, com incêndio, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, é preciso ter estrutura de água para poder apagar incêndio? Claro. Quais são os cuidados que estão sendo discutidos nesse momento? Bom, uma das coisas mais interessantes que a gente viu, e aprendizado nessa parte toda, é que é o seguinte: um carro elétrico é 67 vezes menos incendiável do que um carro a combustão. Então a gente teria um carro 67 vezes mais seguro do que um carro a combustão. Uma outra característica interessante que também já foi levantada é que a caloria que um carro elétrico, quando pega fogo, em relação a um carro a combustão, tem menos caloria envolvida do que um carro a combustão. E a terceira parte é a flamabilidade, ou seja, quando você tem um carro elétrico pegando fogo, um carro a combustão, no terceiro minuto o carro a combustão ele estoura o tanque e aí espalha o combustível, virando um incêndio tridimensional. Agora tem a quarta novidade também, que para poucos as pessoas às vezes não conhecem, que o método de combate a incêndio é exatamente o mesmo de carros, é a combustão. Então não é nenhuma grande novidade esse tipo de coisa. Qualquer coisa diferente disso é fake news, tá? Isso já está sendo abordado. São dados, são estatísticas, dados reais em relação a tudo isso. Então o grande problema não são carros elétricos, são garagens mal feitas, garagens antigas e obsoletas, porque se um carro a combustão é 67 vezes mais letal ou pega mais fogo do que um carro elétrico, nós temos que nos preocupar com garagens. Então a normativa vai sair muito mais pautada em ter o extintor de incêndio, ter hidrantes num condomínio, será mais ou menos lógico que assim eu tivesse, que tenha um projeto feito por uma empresa de engenharia elétrica e não um projeto feito sem concepção ou sem responsabilidade civil e criminal. Nós temos hoje como engenheiros a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, que faz com que você tenha uma responsabilidade sobre um projeto que você faz e que você executa. Então é isso que os bombeiros ou que toda a sociedade vai colocar então como recomendações. Agora você não vai poder proibir, tá? É a questão de essa é a minha pergunta agora para você. Nós temos a Constituição acima de tudo. Você tem direito, eu tenho direitos. Onde estão os nossos direitos? Resguardados na Constituição. Tem acontecido muito isso, Ricardo, de condomínios, nesse sentido de não pode, não dá porque a nossa rede aqui não suporta, simplesmente não pode e pronto. Bom, existem duas questões, João. A primeira delas é a questão de que o síndico não quer por algum motivo, mas ele tem que calçar essa decisão em cima de dados reais, dados e fatos. Então, a partir de uma análise de energia que a gente faz, a gente diz, olha, não tem condições, tem que reformar a entrada, vai custar tantos R$1.000. Nós não temos esse dinheiro, então não pode ser colocado. Agora, simplesmente dizer que não quer porque não gosta, isso é o fake news ou é uma extrapolação do seu direito, do direito de proibir. Você não pode proibir, você tem que ter dados e fatos para que você possa fazer uma condição de não pode ter carro elétrico no condomínio, é necessário fazer uma análise antes. Essa análise é técnica apenas, né? Ou seja, o direito sempre vai existir de você poder colocar as coisas no teu condomínio. Agora, você não pode também colocar por conta. Então, a gente vê muitos moradores ou até síndicos tomando o contrário agora da tua colocação. Podemos instalar, pronto. E aí não está preparado o condomínio para isso e começa a cair a chave geral do condomínio, pessoas ficam presas dentro do elevador ou pode até causar um incêndio, como já aconteceu aqui em Curitiba também. Então, fazer um projeto estruturado e bem feito é necessário para que você tenha segurança. Tem muita improvisação? Ou assim, eu conheço um rapaz lá que faz, vai fazer o baratinho e tal, mas o é risco. O que mais tem. Nós estamos no país da improvisação, né? Você veja só, todo mundo busca uma solução mais barata, João. Então, assim, buscar assim, um eletricista amador, por exemplo, que pega ali da caixa de disjuntores ali, do elevador, do condomínio, da iluminação da garagem para ligar. Veja, isso não foi preparado no condomínio. Então, volte e
meia acontece essas coisas. E eu vou te falar, um dos trabalhos que a gente mais gasta tempo na nossa empresa é com retrabalho. Então é pegar retrabalho de outros que já fizeram trabalhos ruins. Conectores que derretem, quadros que pegam fogo, carregadores que desligam a chave geral do condomínio. Então esses intempéries, esses problemas todos, né, que acontecem dentro do nosso ramo é incrível, né? Então, por isso tem um bom projeto. Bom, vamos lá. A gente está conversando com o Ricardo Blaut, que faz parte da empresa Energia Atual, e está batendo um papo conosco sobre essa questão tão bacana, né? Do avanço, da utilização de energia solar, dessas placas, painéis e tudo isso, né? Que é cada vez mais tecnológico e moderno. O Ricardo, aproveitando essa tua participação aqui, tem muita gente, inclusive tenho amigos que comentei contigo antes da gente começar essa nossa entrevista, que estão no carro elétrico. E eu achei tão engraçado, porque eles tomaram a decisão de comprar o carro elétrico, mas sequer, quando compraram, tinham a estrutura para poder carregar em casa. E assim fazem, porque... E é engraçado perceber isso, porque quando é virar uma chavinha, né? Quando vira a chave, para muitos ali de tomar a decisão, e é isso que vai ser. É impressionante. Primeiro que, assim, não precisa fazer propaganda de carro elétrico, porque basta você fazer um test drive e você já vai ver que é uma diferença absurda em relação à tecnologia. É um carro silencioso, é um carro que a manutenção é praticamente zero, é um carro que tem aí 4 a 5 vezes mais barato do que você andar, que é um carro a gasolina, um carro a combustão com combustível. Então, assim, é um desejo da sociedade ter o veículo elétrico. Basta que você faça um experimento. É porque eu nem falei, se você é contra carro elétrico ou não acha que carro elétrico é legal, basta você fazer um test drive. Você vai mudar completamente a consciência. E aquilo que você falou, João, dizer, a pessoa compra um carro e não tem onde carregar. É o mais comum. A pergunta é a seguinte, você tem um posto de gasolina na sua casa? Você não tem. Você tem um carro a combustão, você vai aonde? Num posto de gasolina. Então, hoje é tão normal quanto você ir a um posto de gasolina, você ia a um eletroposto. Como disse, nós temos só 27 em Curitiba, então você pode escolher um deles para carregar o seu carro e você consegue carregar ele em meia hora, 40 minutos, tão normal quanto ir a um posto de combustível. E eu tenho até entrevistado alguns clientes nossos nos eletropostos e as pessoas realmente confessam, olha, comprei o carro, mas não tenho como instalar no meu prédio, que é um prédio mais antigo, mais obsoleto, mais velho, enfim, não suporta isso, ou não é o momento ainda de fazer a reforma, mas eu venho uma vez por semana aqui. Os carros têm 300, 400 km de autonomia, então a pessoa não precisa, a não ser que seja um motorista de aplicativo, carregar todos os dias. Então é muito comum a pessoa no final de semana vai lá e carrega o carro e assim por diante. E mesmo para motoristas de aplicativo que carregam todos os dias, com tanta opção de eletroposto, a pessoa pode, né, o motorista de aplicativo pode carregar, a gente tem casos que a gente carrega 4 vezes por dia na nossa rede. Então motoristas que rodam aí muito com o carro elétrico, né? Então essa é uma coisa legal. Um aspecto que eu queria te ouvir também, Ricardo, sobre sistemas, né? Para quem, por exemplo, mora numa casa, tem a placa solar lá, ele hoje gera essa energia, ele coloca à disposição da companhia e tem um abatimento no valor da conta de luz. Agora, ele também pode se valer de outras tecnologias, como armazenamento através de baterias. Excelente. Então, eu vou citar o caso, por exemplo, da minha casa, várias outras, a gente tem mais de 100 desses sistemas instalados só aqui na nossa região, que fazem armazenamento de energia em baterias de lítio. Então, durante o dia, você armazena energia, tá? Então, você está aqui no estúdio gravando, mas tua casa está produzindo, deve ter um sol daqui a pouco, esperamos que tenha sol, né? Mas mesmo assim produz energia, você pode, além de pagar o teu autoconsumo, você guardar essa energia numa bateria para de noite, ou em momentos que você não tenha a energia da concessionária, da rua, você poder utilizar. Então, isso está ficando cada vez normal isso, cada vez mais barato ou viável essa questão do armazenamento de energia. Inclusive a questão dessa cruzadinha de você ter o veículo elétrico e a placa solar é perfeito. Você pense só, você ter a refinaria na tua casa, você ter o poço de petróleo, você ter a bomba de gasolina, tudo na sua casa. Não é fantástico isso? Então você tem a energia do sol, você tem a placa solar, você tem a bateria, tem o carro elétrico. Então você poder carregar de graça, isso é fantástico. É o sol trabalhando para você. Eu lembro que dessa discussão, talvez há 2, 5 anos atrás, muita gente falava, bom, isso vai ser o futuro. Você já disse que é o presente. É o presente, mas é certeza, porque a quantidade de veículos, hoje, 1 em cada 5 veículos vendidos já são eletrificados. Então, ou elétricos ou híbridos. E esse pessoal precisa carregar e já está carregando. Isso tem crescido cada vez mais. Claro, se for fazer uma proporcionalidade da frota
total atual existente é pouco veículo elétrico. Mas veja, todos os dias, se for numa concessionária dessas grandes marcas, você vê o pessoal vendendo 20 carros por dia. Tá? Isso já é uma realidade aqui na nossa cidade e no Brasil. Então as pessoas têm um apreço muito grande. Então as condições de financiamento, as condições de você ter menos manutenção, as condições de você ter um carro melhor, mais tecnológico, chama a atenção das pessoas. Como eu falei, tem alguma dúvida? Olha, sugiro, vá lá, faça um test drive na marca que você tem preferência, vai ser super interessante isso. E sobre o retorno, né, desse investimento? Ele varia conforme a utilização e tudo mais, mas é fato que também, a partir de um determinado momento, o custo ele é muito menor, ele é inferior ao custo que se você se mantém no atual sistema, digamos, de um veículo a combustão, caso você tenha esse ciclo, né? É verdade. Então, o que acontece? Os principais problemas de manutenção dos veículos hoje está na parte de alimentação de combustível e a parte de óleo. Então, as manutenções preventivas, como troca de óleo, troca de filtros, isso num carro elétrico não tem. Você troca o filtro do ar-condicionado. Claro, você tem os mesmos problemas de suspensão e pneu como um carro normal, mas pense que você não tem nada no motor para poder dar algum defeito. Você não tem óleo, você não tem um sistema de refrigeração do motor, você não tem o sistema de injeção de combustível. E mais uma, com a péssima qualidade do combustível que a gente tem hoje, que os carros estão cada vez mais dando problemas. Inclusive aumentou o percentual, a gente falou desde o dia 1º, aí, mas agora ao invés de 27% é 30%. Quer dizer, 30% que o governo coloca, né? E agora fora aquilo que você tem. Quantos motores já foram fundidos ou tiveram problemas, ou problema de bico entupido pela péssima qualidade do combustível, postos obsoletos e assim por diante. Energia elétrica não tem como falsificar, não tem como você adulterar, não tem como misturar alguma coisa na energia elétrica. Então ela é limpa, ela entra no carro sempre. E veja, eu até faço parte de um estudo da Volvo, junto lá com o pessoal do Diário do Carro Elétrico, o Marcos, junto com o Matheus do Electric Car, também grandes influencers, sobre a durabilidade das baterias. Talvez essa seja uma pergunta que os ouvintes também nos perguntam no nosso canal, também o pessoal pergunta muito sobre isso. Eu estou com a Volvo agora já faz 3 anos e pouquinho, 3 anos. E o estado da bateria nós temos analisado a cada 6 meses, ela está exatamente igual à capacidade original. Ou seja, ela está com 75 mil quilômetros, o carro, né? A Volvo está com 75 mil, a bateria é exatamente igual ao estado de novo. Então nós até fazemos parte desse grupo de estudos para provar, junto à Volvo, que a bateria vai durar até mais do que o próprio carro. Então não vai estragar a bateria. Baterias de boa qualidade, carros de boa marca, carros que tenham uma bateria que funcionam direitinho, não vão nunca estragar algum problema desse tipo. E mais uma, são sistemas modulares, você pode trocar partes disso. Então também outro fake news é que assim, eu vou ter que trocar a bateria daqui a 8 anos. Olha, vamos marcar já daqui a 8 anos mais uma entrevista dessas aqui para eu continuar falando que a bateria vai continuar durando. Então quanto mais a pessoa ainda tiver esses preconceitos, mais ela está afastada ou descolada desse movimento. As pessoas que têm essa dúvida poderiam estudar um pouco mais e ver esses fatos, que as baterias estão realmente excelentes, não estão estragando e vão durar mais do que os 8 anos de garantia que as montadoras estão colocando, muito mais. Nós temos estimativa, João, de aproximadamente 20 anos de durabilidade de uma bateria dessas. E depois disso, esses módulos podem ser trocados aos poucos e a gente aproveita isso para armazenamento de energia solar. Veja só que interessante. E a bateria tem mais 20 anos de durabilidade. Então, assim, é um projeto de longo prazo isso. Bacana. E Cadu, já caminhando para o final da nossa conversa, é interessante observar a personalização, né? O projeto ele é feito sob medida para atender a necessidade daquele cliente, seja para uma placa em casa, para armazenar energia, para que ele possa utilizar, recarregar o carro, ou até mesmo, caso tenha essa disponibilidade do painel ou de um eletroposto para atender um condomínio, ou seja, hoje essa personalização é o que resolve a necessidade do cliente. Sim, porque cada caso é um objetivo, é um condomínio, é uma pessoa física, é um eletroposto, por exemplo, para monetização. Nós temos até um grupo de investidores que aposta nesse movimento junto com a gente e a gente utiliza o capital disso para poder fazer um eletroposto, por exemplo. A rentabilidade de um eletroposto público hoje é acima de 3% ao mês. Entre 2 e 3 tem eletropostos que chegam a 5% ao mês. Que tipo de investimento pode ser competitivo a isso, né? E mais uma, questão de personalização, como você falou, sim. Você tem um telhado, uma casa, energia solar, é um carregador lento, um carregador rápido. Quais são os objetivos, né, de cada um? Por isso que a gente personaliza. Cada projeto é único, com certeza. Na nossa live aqui do YouTube, do canal Jovem Pan News Paraná,
Falaram assim, a depreciação do veículo elétrico ninguém está dizendo. E as peças de reposição em caso de colisão? Alguns argumentos que sempre vêm, né, Ricardo? Bom, são duas perguntas. A primeira delas é depreciação. Eu até fiz uma pesquisa agora, essa semana, para te falar a verdade, sobre um Mini Dolphin, tá? Um Mini Dolphin com 70 mil quilômetros, ele está sendo vendido com aproximadamente uns 15 mil reais a menos, ou seja, 10% do valor de um carro novo. Então não existe mais essa depreciação. É claro que você comprar um carro de luxo, por exemplo, não importa a marca e não importa também a tecnologia. Você comprar um carro de luxo a combustão e querer vender ele logo depois do primeiro ano, vai ter uma depreciação grande. A mesma coisa acontece com veículos elétricos. Agora, observa os veículos populares, esses de até 150 ou até 200 mil reais, não está acontecendo a depreciação como o pessoal aí do fake news, aí, vamos verificar dessa forma, né, tem falado. Então, primeiro passo, não tem essa questão. A questão de peças de reposição é um carro comum como outro qualquer. É claro que se você fizer um dano muito grande, a seguradora vai dar a perda total no veículo também. Por exemplo, quebrou e amassou a parte de chassi, de bateria, coisas desse tipo, pode realmente acontecer isso, mas por isso que a gente sempre recomenda fazer seguro. Mas a manutenção é exatamente a mesma de que um carro normal. Ricardo, sobre autonomia na estrada, muita gente comenta isso. Ele entrega autonomia, dentro de um limite de velocidade, talvez 100 Sim, ali e tal. Se utilizar mais, vai consumir mais, diminuindo a autonomia, o que a demanda pela utilização dos postos, pelo menos é um argumento que sempre chega. Mas isso é lógico. Se você tem um carro que tem uma potência enorme e você pisa no acelerador, como é que você imagina que vai se comportar o combustível? Vai consumir mais? Se você andar com o pé lá em cima, devagar, tranquilo, você vai gastar menos. Então, os três fatores importantes que são os agressores da autonomia. O primeiro deles é velocidade. Então, se a pessoa andar lá a 120, 140 km por hora, vai gastar muito mais energia do que andando a 110, 105, 100 km por hora. É muito mais, é exponencial esse gasto. O segundo deles é a aceleração. Como o carro elétrico é fantástico de você apertar o acelerador e fazer uma ultrapassagem, essas pegadas acabam puxando muito mais energia. Então, dica: acelera devagar. E a terceira é ar-condicionado, principalmente no inverno. Então a pessoa quer deixar o ar-condicionado a 30 graus dentro do carro, isso consome mais energia. Porque no motor térmico, o ar-condicionado vai usar água quente do radiador para poder fazer o ar-condicionado. Não existe isso no carro, então ele tem que fabricar esse calor. Então chega a consumir aí 4, 5 mil watts um ar-condicionado, 4, 5 kWh. Então, se estiver muito frio do lado de fora e você utilizar muito quente dentro do carro, também é um fator que agride a autonomia. Mas velocidade e aceleração são os dois primeiros. Bacana. Bom, e essa conversa ou essa nossa entrevista aqui podia render mais 30, mais uma hora, certamente, tentando esclarecer vários pontos. Mas bacana entender como tudo tem acontecido. E para finalizar, Ricardo, eu pergunto para você como tem sido essa demanda, né, a procura dos clientes, do que você observa hoje, nesse momento, e de repente fazendo um comparativo com 2, 3 anos. O número de leads sobe consideravelmente quando a gente compara lá atrás, porque está se falando mais sobre isso, discutindo, debatendo cada vez mais. Olha, a gente tem um indicador no nosso painel de controle dos eletropostos, que é a quantidade nova de clientes cadastrados na última semana. Então eu pego de agora, de hoje, de segunda-feira, até terça-feira da semana passada, ou seja, dá uma semana. Nós tínhamos há um ano atrás aproximadamente uns 70 clientes novos por semana. Hoje nós estamos o dobro, 150, ou seja, 140, 150 clientes novos por semana. Ou seja, isso mostra que nós já dobramos em relação a 2024, agora em 2025 e na metade do ano, né? Nós estamos agora em agosto. Sim. Isso está aumentando cada vez mais a quantidade nova de clientes. A quantidade nova de concessionárias, que você pode também pegar esse indicador. Quantas não existiam ano passado e quantas já tem hoje. E até da mesma marca, multiplicação das concessionárias. Então, praticamente, é um movimento que não tem mais volta. Já chegou e já está crescendo. Agora, tem uma outra coisa para falar para todo mundo. A onda do carro elétrico nem veio ainda. A hora que esses carros baixarem um pouco mais de preço, isso daqui a um ano nós vamos verificar que vai dobrar de novo. Então, assim, uma coisa era dobrar de 3 anos para agora, que era pouco. Dobrar pouco é pouca coisa. Agora nós já temos um movimento representativo. Isso vai dobrar de novo até o ano que vem. Então, a gente vai ter muito mais infraestrutura, muito mais carros elétricos, muito mais marcas. Então, é um movimento incrível que está acontecendo. Tá certo. Quero aqui agradecer ao Ricardo Blaut, conversando com a gente sobre esse assunto extremamente importante e atual, né? Inclusive são várias as dúvidas, os questionamentos, mas fato é que essa energia solar, o aproveitamento
cada vez maior e que, como já disse o próprio Ricardo, veio para ficar. Ricardo, obrigado pelas palavras, pela disposição. Obrigado, João. Grande abraço a todos. Vamos lá, seguindo 11h24, a gente vai agora para um rápido intervalo. Vamos lá, 11 em ponto. Olha, em um país onde a conta de luz pesa cada vez mais no bolso, a busca por soluções energéticas inteligentes ganha força. Estamos falando da energia solar, que já é realidade em milhares de residências e empresas. Bom, isso vem se reinventando com novos modelos. Várias iniciativas têm ganhado fôlego, num momento de elevação de impostos sobre equipamentos importados e um cenário climático instável, marcado por apagões e tarifas que são voláteis. Ao mesmo tempo, o setor apresenta oportunidades de proteção financeira de longo prazo e até valorização imobiliária. Para falar sobre isso, esse assunto que está cada vez mais quente, eletromobilidade também, nós conversamos aqui com o Ricardo Blaut, que faz parte da Energia Atual e está aqui conversando com a gente no estúdio do Pan News Curitiba. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, falando sobre eletromobilidade, carregadores de carros elétricos e tudo relacionado a isso. A gente tem visto números de carros cada vez mais em alta, as vendas, e essa estrutura, muita gente fala, mas não tem estrutura, Como vocês têm observado esse movimento? Legal. Bom, isso era verdade há alguns anos atrás. O ano de 2024, que é o ano passado, ele se caracterizou por uma aceleração muito grande nesse movimento de eletromobilidade. Muitas empresas novas surgiram, até a nossa empresa própria acelerou muito e praticamente dobrou a infraestrutura ano passado. E esse ano, só até agora, dobrou de novo. Ou seja, nós estamos, só em Curitiba, por exemplo, nós temos 27 eletropostos, a Energia Atual. Mas tem várias outras marcas, vários outros eletropostos. Isso se tornou viável, em relação a você carregar seu carro na cidade. E em relação à parte de viagens, o que a gente percebe? Nas viagens, a gente tinha até uns 2 anos atrás uma dificuldade grande para poder sair Curitiba, São Paulo, Rio, Florianópolis, essa região que a gente mais ou menos está aqui. E hoje a gente já tem vários eletropostos rápidos que você consegue carregar o carro em 20 minutos, 15 minutos, é o tempo de fazer um lanche na estrada. Então é perfeitamente viável isso e cada vez surgindo novas oportunidades. Então esse assunto de 2025 já virou a chave, já temos uma infraestrutura ótima, pode ser melhorada, está sendo melhorada, mas já dá para fazer viagens de longo tiro, de um prazo maior, assim, de uma quilometragem maior. Ricardo, até é interessante ouvir de vocês, que estão por dentro, inclusive, de muitas normas. Como que tem funcionado essa questão em condomínios? Porque, sobre a instalação dos carregadores, pode ter, não pode ter, tem norma específica, claro. Vai sair norma, legislação, alguma coisa nesse sentido? Que cuidados? Porque hoje acontece muito disso. Eu falo, por exemplo, lá no meu prédio. Lá no meu prédio a gente está numa discussão sobre o fato de poder ter ou não ter ar-condicionado, porque a estrutura não suporta toda a demanda, pela energia que o aparelho de ar-condicionado vai ter. Quem dirá o instalador do carro elétrico? Bom, a dinâmica é a mesma. Você tem uma energia no prédio, que é a entrada de energia para vários usos. O teu uso normal, que você tem hoje em dia, que abastece as residências, unidades autônomas. E você tem agora necessidades como ar-condicionado, inverno, verão, como a gente viu, e você mesmo citou os climas severos, que vai fazer frio agora. Todo mundo quer a casa quentinha. E no verão, obviamente, uma casa geladinha, E aí você tem, então, essa carga a mais que não tinha sido planejada. Um carro elétrico, ele consome o equivalente a um chuveiro elétrico, é muito mais até do que um ar-condicionado. Por isso que a nossa empresa faz uma análise de energia nos condomínios para poder verificar o quanto de energia tem sobrando. E até a nossa equipe foi também uma das autoras, junto à concessionária de energia, para poder criar uma segunda entrada de energia, uma derivação da entrada, ou a gente faz muitas ampliações também dessa entrada de energia, viabilizando instalação não só de veículos elétricos, mas também, como você citou, dos aparelhos de ar-condicionado ou aumento de carga. E até a gente está em caráter bastante experimental e inovador aqui em Curitiba, instalar um eletroposto dentro do condomínio, que são os carregadores de 60 kW dentro de um condomínio, que você consegue carregar o carro em 20 minutos, meia hora. Então, até isso está sendo viável hoje para condomínios. E aí paga conforme a utilização, Paga conforme a utilização. Agora, uma coisa muito importante, João, é a questão de fake news, Então, tem muito fake news que está saindo, principalmente da indústria do mal, Sempre tem gente que ganha dinheiro com desinformação. Impressionante esse nosso país. Qual que é a última da vez aí? Bom, o fake news dizendo que os carros elétricos vão explodir, que carro elétrico não presta, que os bombeiros estão bloqueando essa situação, tudo isso é fake news, Eu participo também daquela consulta pública que foi feita
feita, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, mais 1.500 pessoas da sociedade civil, especialistas de todos os tipos, de todas as áreas, e ainda não saiu essa edição dessa normativa. Mas essa normativa não vai ser uma normativa proibitiva, ou seja, ela vai estar muito mais focada na parte elétrica, na parte de segurança. Claro que vão ter recomendações como extintores de incêndio, como hidrantes, mas que aquela questão de botar paredes, espaçamento, proibir carros elétricos de carregar em garagens, isso não vai sair. Isso aí realmente é fake news. Então tem que tomar muito cuidado na qualificação dessas informações. Eu, inclusive, acompanhei essa notícia, acho que nas últimas semanas, sobre essa discussão, em especial sobre essa normativa. Se de fato é preciso ter uma estrutura, por exemplo, né, a fim de qualquer situação que você consiga empregar, evitando, né, com que, de repente, com incêndio, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, é preciso ter estrutura de água para poder apagar incêndio? Claro. Quais são os cuidados que estão sendo discutidos nesse momento? Bom, uma das coisas mais interessantes que a gente viu, né, e aprendizado nessa parte toda é que é o seguinte, um carro elétrico é 67 vezes menos incendiável do que um carro a combustão. Então a gente teria um carro 67 vezes mais seguro do que um carro a combustão. Uma outra característica interessante que também já foi levantada é que a caloria que um carro elétrico quando pega fogo em relação ao carro a combustão tem menos caloria envolvida do que um carro a combustão. E a terceira parte é a flamabilidade, ou seja, quando você tem um carro elétrico pegando fogo, um carro a combustão, no terceiro minuto o carro a combustão ele estoura o tanque e aí espalha o combustível, virando um incêndio tridimensional. Agora tem a quarta novidade também, que para poucos as pessoas às vezes não conhecem, que o método de combate a incêndio é exatamente o mesmo de carros, é a combustão. Então não é nenhuma grande novidade esse tipo de coisa. Qualquer coisa diferente disso é fake news, tá? Isso já está sendo abordado. São dados, são estatísticas, dados reais em relação a tudo isso. Então o grande problema não são carros elétricos, são garagens mal feitas, garagens antigas e obsoletas, porque se um carro a combustão é 67 vezes mais letal ou pega mais fogo do que um carro elétrico, nós temos que nos preocupar com garagens. Então a normativa vai sair muito mais pautada em ter o extintor de incêndio, ter hidrantes num condomínio, será mais ou menos lógico que assim eu tivesse, que tenha um projeto feito por uma empresa de engenharia elétrica e não um projeto feito sem concepção ou sem responsabilidade civil e criminal. Nós temos hoje como engenheiros a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, que faz com que você tenha uma responsabilidade sobre um projeto que você faz e que você executa. Então é isso que os bombeiros ou que toda a sociedade vai colocar então como recomendações. Agora você não vai poder proibir, tá? É a questão Essa é a minha pergunta agora para você. Nós temos a Constituição acima de tudo. Você tem direito, eu tenho direitos. Onde estão os nossos direitos? Resguardados na Constituição. Tem acontecido muito isso, Ricardo, de condomínios, nesse sentido de não pode, não dá porque a nossa rede aqui não suporta, simplesmente não pode e pronto. Bom, existem duas questões, João. A primeira delas é a questão de que o síndico não quer por algum motivo, mas ele tem que calçar essa decisão em cima de dados reais, dados e fatos. Então, a partir de uma análise de energia que a gente faz, a gente diz, olha, não tem condições, tem que reformar a entrada, vai custar tantos R$1.000. Nós não temos esse dinheiro, então não pode ser colocado. Agora, simplesmente dizer que não quer porque não gosta, isso é o fake news ou é uma extrapolação do seu direito, do direito de proibir. Você não pode proibir, você tem que ter dados e fatos para que você possa fazer uma condição de não pode ter carro elétrico no condomínio, é necessário fazer uma análise antes. Essa análise é técnica apenas, né? Ou seja, o direito sempre vai existir de você poder colocar as coisas no teu condomínio. Agora, você não pode também colocar por conta. Então, a gente vê muitos moradores ou até síndicos tomando o contrário agora da tua colocação. Podemos instalar, pronto. E aí não está preparado o condomínio para isso e começa a cair a chave geral do condomínio, pessoas ficam presas dentro do elevador ou pode até causar um incêndio, como já aconteceu aqui em Curitiba também. Então, fazer um projeto estruturado e bem feito é necessário para que você tenha segurança. Tem muita improvisação? Ou assim, eu conheço um rapaz lá que faz, vai fazer o baratinho e tal, mas o é risco. O que mais tem. Nós estamos no país da improvisação, né? Você veja só, todo mundo busca uma solução mais barata, João. Então, assim, buscar assim, um eletricista amador, por exemplo, que pega ali da caixa de disjuntores ali, do elevador, do condomínio, da iluminação da garagem para ligar. Veja, isso não foi preparado no condomínio. Então, volte e meia acontece essas coisas. E eu vou te falar, um dos trabalhos que a gente mais gasta tempo na nossa empresa é com retrabalho.
Então é pegar retrabalho de outros que já fizeram trabalhos ruins. Conectores que derretem, quadros que pegam fogo, carregadores que desligam a chave geral do condomínio. Então esses intempéries, esses problemas todos, né, que acontecem dentro do nosso ramo é incrível, né? Então, por isso, tem um bom projeto. Bom, vamos lá. A gente está conversando com o Ricardo Blaut, que faz parte da empresa Energia Atual, e está batendo um papo conosco sobre essa questão tão bacana, né? Do avanço, da utilização de energia solar, dessas placas, painéis e tudo isso, né? Que é cada vez mais tecnológico e moderno. O Ricardo, aproveitando essa tua participação aqui, tem muita gente, inclusive tenho amigos que comentei contigo antes da gente começar essa nossa entrevista, que estão no carro elétrico. E eu achei tão engraçado, porque eles tomaram a decisão de comprar o carro elétrico, mas sequer, quando compraram, tinham a estrutura para poder carregar em casa. E assim fazem, porque... Sim. E é engraçado perceber isso, porque quando virar uma chavinha, né? Quando vira a chave, para muitos ali de tomar a decisão, e é isso que vai ser. É impressionante. Primeiro que, assim, não precisa fazer propaganda de carro elétrico, porque basta você fazer um test drive e você já vai ver que é uma diferença absurda em relação à tecnologia. É um carro silencioso, é um carro que a manutenção é praticamente zero, é um carro que tem aí 4 a 5 vezes mais barato do que você andar, que é um carro a gasolina, um carro a combustão com combustível. Então, assim, é um desejo da sociedade ter o veículo elétrico. Basta que você faça um experimento. É o que eu nem falei, se você é contra carro elétrico ou não acha que carro elétrico é legal, basta você fazer um test drive. Você vai mudar completamente a consciência. E aquilo que você falou, João, dizer, a pessoa compra um carro e não tem onde carregar. É o mais comum. A pergunta é a seguinte, você tem um posto de gasolina na sua casa? Você não tem. Você tem um carro a combustão, você vai aonde? Num posto de gasolina. Então, hoje é tão normal quanto você ir a um posto de gasolina, você ia a um eletroposto. Como disse, nós temos só 27 em Curitiba, então você pode escolher um deles para carregar o seu carro e você consegue carregar ele em meia hora, 40 minutos, tão normal quanto ir a um posto de combustível. E eu tenho até entrevistado alguns clientes nossos nos eletropostos e as pessoas realmente confessam, olha, comprei o carro, mas não tenho como instalar no meu prédio, que é um prédio mais antigo, mais obsoleto, mais velho, enfim, não suporta isso, ou não é o momento ainda de fazer a reforma, mas eu venho uma vez por semana aqui. Os carros têm 300, 400 quilômetros de autonomia, então a pessoa não precisa, a não ser que seja um motorista de aplicativo, carregar todos os dias. Então é muito comum a pessoa no final de semana vai lá e carrega o carro e assim por diante. E mesmo para motoristas de aplicativo que carregam todos os dias, com tanta opção de eletroposto, a pessoa pode, né, o motorista de aplicativo pode carregar, a gente tem casos que a gente carrega 4 vezes por dia na nossa rede. Então motoristas que rodam aí muito com o carro elétrico, né? Então essa é uma coisa legal. Um aspecto que eu queria te ouvir também, Ricardo, sobre sistemas, né? Para quem, por exemplo, mora numa casa, tem a placa solar lá, ele hoje gera essa energia, ele coloca à disposição da companhia e tem um abatimento no valor da conta de luz. Agora, ele também pode se valer de outras tecnologias, como armazenamento através de baterias. Excelente. Então, eu vou citar o caso, por exemplo, da minha casa, várias outras, a gente tem mais de 100 desses sistemas instalados só aqui na nossa região, que fazem armazenamento de energia em baterias de lítio. Então, durante o dia, você armazena energia, tá? Então, você está aqui no estúdio gravando, mas tua casa está produzindo, deve ter um sol daqui a pouco, esperamos que tenha sol, né? Mas mesmo assim produz energia, você pode, além de pagar o teu autoconsumo, você guardar essa energia numa bateria para de noite, ou em momentos que você não tenha a energia da concessionária, da rua, você poder utilizar. Então, isso tá ficando cada vez normal isso, cada vez mais barato ou viável essa questão do armazenamento de energia. Inclusive a questão dessa cruzadinha de você ter o veículo elétrico e a placa solar, é perfeito. Você pense só, você ter a refinaria na tua casa, você ter o poço de petróleo, você ter a bomba de gasolina, tudo na sua casa. Não é fantástico isso? Então você tem a energia do sol, você tem a placa solar, você tem a bateria, tem o carro elétrico. Então você poder carregar de graça, isso é fantástico. É o sol trabalhando para você. Eu lembro que dessa discussão, talvez há 2, 5 anos atrás, muita gente falava, bom, isso vai ser o futuro. Você já disse que é o presente. O presente, mas é certeza, porque a quantidade de veículos hoje, 1 em cada 5 veículos vendidos já são eletrificados. Então, ou elétricos ou híbridos. E esse pessoal precisa carregar e já está carregando. Isso tem crescido cada vez mais. Claro, se for fazer uma proporcionalidade da frota total atual existente, é pouco veículo elétrico. Mas veja, todos os dias, se for numa concessionária dessas grandes marcas, você vê pessoal vendendo 20 carros por dia. Tá? Isso já é uma realidade aqui na nossa cidade e no Brasil.
Então as pessoas têm um apreço muito grande. Então as condições de financiamento, as condições de você ter menos manutenção, as condições de você ter um carro melhor, mais tecnológico, chama a atenção das pessoas. Como eu falei, tem alguma dúvida? Olha, sugiro, vá lá, faça um test drive na marca que você tem preferência, vai ser super interessante isso. E sobre o retorno, né, desse investimento? Ele varia conforme a utilização e tudo mais, mas é fato que também, a partir de um determinado momento, o custo ele é muito menor, ele é inferior ao custo que se você se mantém no atual sistema, digamos, de um veículo a combustão, caso você tenha esse ciclo, né? É verdade. Então, o que acontece? Os principais problemas de manutenção dos veículos hoje está na parte de alimentação de combustível e a parte de óleo. Então, as manutenções preventivas, como troca de óleo, troca de filtros, isso num carro elétrico não tem. Você troca o filtro do ar-condicionado. Claro, você tem os mesmos problemas de suspensão e pneu como um carro normal, mas pense que você não tem nada no motor para poder dar algum defeito. Você não tem óleo, você não tem um sistema de refrigeração do motor, você não tem o sistema de injeção de combustível. E mais uma, com a péssima qualidade do combustível que a gente tem hoje, que os carros estão cada vez mais dando problemas. Inclusive aumentou o percentual, a gente falou desde o dia 1º, aí, mas agora ao invés de 27% é 30%. Quer dizer, 30% que o governo coloca, né? E agora fora aquilo que você tem, quantos motores já foram fundidos ou tiveram problemas, ou problema de bico entupido pela péssima qualidade do combustível, postos obsoletos e assim por diante. Energia elétrica não tem como falsificar, não tem como você adulterar, não tem como misturar alguma coisa na energia elétrica. Então ela é limpa, ela entra no carro sempre. E veja, eu até faço parte de um estudo da Volvo, junto lá com o pessoal do Diário do Carro Elétrico, o Marcos, junto com o Matheus do Electric Car, também grandes influencers, sobre a durabilidade das baterias. Talvez essa seja uma pergunta que os ouvintes sempre também nos perguntam no nosso canal, também o pessoal pergunta muito sobre isso. Eu estou com a Volvo agora já faz 3 anos e pouquinho, 3 anos. E o estado da bateria nós temos analisado a cada 6 meses, ela está exatamente igual à capacidade original. Ou seja, ela está com 75 mil quilômetros, o carro, né? A Volvo está com 75 mil, a bateria é exatamente igual ao estado de novo. Então nós até fazemos parte desse grupo de estudos para provar, junto à Volvo, que a bateria vai durar até mais do que o próprio carro. Então não vai estragar a bateria. Baterias de boa qualidade, carros de boa marca, carros que tenham uma bateria que funcionam direitinho, não vão nunca estragar algum problema desse tipo. E mais uma, são sistemas modulares, você pode trocar partes disso. Então também outro fake news é que assim, eu vou ter que trocar a bateria daqui a 8 anos. Olha, vamos marcar já daqui a 8 anos mais uma entrevista dessas aqui para eu continuar falando que a bateria vai continuar durando. Então quanto mais a pessoa ainda tiver esses preconceitos, mais ela está afastada ou descolada desse movimento. As pessoas que têm essa dúvida poderiam estudar um pouco mais e ver esses fatos, que as baterias estão realmente excelentes, não estão estragando e vão durar mais do que os 8 anos de garantia que as montadoras estão colocando, muito mais. Nós temos estimativa, João, de aproximadamente 20 anos de durabilidade de uma bateria dessas. E depois disso, esses módulos podem ser trocados aos poucos e a gente aproveita isso para armazenamento de energia solar. Veja só que interessante. E a bateria tem mais 20 anos de durabilidade. Então, assim, é um projeto de longo prazo isso. Bacana. E Cadu, já caminhando para o final da nossa conversa, é interessante observar a personalização, né? O projeto ele é feito sob medida para atender a necessidade daquele cliente, seja para uma placa em casa, para armazenar energia, para que ele possa utilizar, recarregar o carro, ou até mesmo, caso tenha essa disponibilidade do painel ou de um eletroposto para atender um condomínio, ou seja, hoje essa personalização é o que resolve a necessidade do cliente. Sim, porque cada caso é um objetivo, é um condomínio, é uma pessoa física, é um eletroposto, por exemplo, para monetização. Nós temos até um grupo de investidores que aposta nesse movimento junto com a gente e a gente utiliza o capital disso para poder fazer um eletroposto, por exemplo. A rentabilidade de um eletroposto público hoje é acima de 3% ao mês. Entre 2 e 3 tem eletropostos que chegam a 5% ao mês. Que tipo de investimento pode ser competitivo a isso, né? E mais uma, questão de personalização, como você falou, sim. Você tem um telhado, uma casa, energia solar, é um carregador lento, um carregador rápido. Quais são os objetivos, né, de cada um? Por isso que a gente personaliza. Cada projeto é único, com certeza. Na nossa live aqui do YouTube, do canal Jovem Pan News Paraná,
Falaram assim, a depreciação do veículo elétrico ninguém está dizendo. E as peças de reposição em caso de colisão? Alguns argumentos que sempre vêm, né, Ricardo? Bom, são duas perguntas. A primeira delas é depreciação. Eu até fiz uma pesquisa agora, essa semana, para te falar a verdade, sobre um Mini Dolphin, tá? Um Mini Dolphin com 70 mil quilômetros, ele está sendo vendido com aproximadamente uns 15 mil reais a menos, ou seja, 10% do valor de um carro novo. Então não existe mais essa depreciação. É claro que você comprar um carro de luxo, por exemplo, não importa a marca e não importa também a tecnologia. Você comprar um carro de luxo a combustão e querer vender ele logo depois do primeiro ano, vai ter uma depreciação grande. A mesma coisa acontece com veículos elétricos. Agora, observa os veículos populares, esses de até 150 ou até 200 mil reais, não está acontecendo a depreciação como o pessoal aí do fake news aí, vamos verificar dessa forma, né, tem falado. Então, primeiro passo, não tem essa questão. A questão de peças de reposição é um carro comum como outro qualquer. É claro que se você fizer um dano muito grande, a seguradora vai dar a perda total no veículo também. Por exemplo, quebrou e amassou a parte de chassi, de bateria, coisas desse tipo, pode realmente acontecer isso, mas por isso que a gente sempre recomenda fazer seguro. Mas a manutenção é exatamente a mesma de que um carro normal. Ricardo, sobre autonomia na estrada, muita gente comenta isso. Ele entrega autonomia, dentro de um limite de velocidade, talvez 100 Sim, e tal. olha Se só. utilizar mais, vai consumir mais, diminuindo a autonomia, o que a demanda pela utilização dos postos, pelo menos é um argumento que sempre chega. Mas isso é lógico. Se você tem um carro que igual tem uma carro, potência enorme e você pisa no acelerador, como é que você imagina que vai se comportar o combustível? Vai consumir mais? Se você andar com o pé lá em cima, devagar, tranquilo, você vai gastar menos. Então, os três fatores importantes que são os agressores da autonomia. O primeiro deles é a velocidade. Então, se a pessoa andar lá a 120, 140 km por hora, vai gastar muito mais energia do que andando a 110, 105, 100 km por hora. É muito mais, é exponencial esse gasto. O segundo deles é a aceleração. Como o carro elétrico é fantástico de você apertar o acelerador e fazer uma ultrapassagem, essas pegadas acabam puxando muito mais energia. Então, dica: acelera devagar. E a terceira é ar-condicionado, principalmente no inverno. Então a pessoa quer deixar o ar-condicionado a 30 graus dentro do carro, isso consome mais energia. Porque no motor térmico, o ar-condicionado vai usar a água quente do radiador para poder fazer o ar-condicionado. Não existe isso no carro, então ele tem que fabricar esse calor. Então chega a consumir aí 4, 5 mil watts um ar-condicionado, 4, 5 kWh. Então, se estiver muito frio do lado de fora e você utilizar muito quente dentro do carro, também é um fator que agride a autonomia. Mas velocidade e aceleração são os dois primeiros. Bacana. Bom, e essa conversa ou essa nossa entrevista aqui podia render mais 30, mais uma hora, certamente, tentando esclarecer vários pontos. Mas bacana entender como tudo tem acontecido. E para finalizar, Ricardo, eu pergunto para você como tem sido essa demanda, né, a procura dos clientes, do que você observa hoje, nesse momento, e de repente fazendo um comparativo com 2, 3 anos. O número de leads sobe consideravelmente quando a gente compara lá atrás, porque está se falando mais sobre isso, discutindo, debatendo cada vez mais. Olha, a gente tem um indicador no nosso painel de controle dos eletropostos, que é a quantidade nova de clientes cadastrados na última semana. Então eu pego de agora, de hoje de segunda-feira até terça-feira da semana passada, ou seja, dá uma semana. Nós tínhamos há um ano atrás aproximadamente uns 70 clientes novos por semana. Hoje nós estamos o dobro, 150, ou seja, 140, 150 clientes novos por semana. Ou seja, isso mostra que nós já dobramos em relação a 2024, agora em 2025 e na metade do ano, né? Nós estamos agora em agosto. Sim. Isso está aumentando cada vez mais a quantidade nova de clientes. A quantidade nova de concessionárias, que você pode também pegar esse indicador. Quantas não existiam ano passado e quantas já tem hoje. E até da mesma marca, multiplicação das concessionárias. Então, praticamente, é um movimento que não tem mais volta. Já chegou e já está crescendo. Agora, tem uma outra coisa para falar para todo mundo. A onda do carro elétrico nem veio ainda. A hora que esses carros baixarem um pouco mais de preço, isso daqui a um ano nós vamos verificar que vai dobrar de novo. Então, assim, uma coisa era dobrar de 3 anos para agora, que era pouco. Dobrar pouco é pouca coisa. Agora nós já temos um movimento representativo. Isso vai dobrar de novo até o ano que vem. Então, a gente vai ter muito mais infraestrutura, muito mais carros elétricos, muito mais marcas. Então, é um movimento incrível que está acontecendo.
Tá certo. Quero aqui agradecer ao Ricardo Blaut, conversando com a gente sobre esse assunto extremamente importante e atual, né? Inclusive são várias as dúvidas, os questionamentos, mas fato é que essa energia solar, o aproveitamento cada vez maior e que, como já disse o próprio Ricardo, veio para ficar. Ricardo, obrigado pelas palavras, pela disposição. Obrigado, João. Um grande abraço a todos. Vamos lá, seguindo 11h24, a gente vai agora para um rápido intervalo.